E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Chegando aqui no gráfico, vejo um movimento aqui, né? Baita de uma tendência de alta. Aí, só que eu não vejo nada próximo. Aí vamos lá para o passado. Aí eu chego aqui no passado, agora aqui no passado, eu já vejo, ó, esta região aqui. Se eu olho ela é o que? Ela é 50%. Deixa eu tirar o relógio aqui. Opa, vou entrar. Ó. Entrei. Eu queria ver o final do relógio aqui, eu não consegui, mas entrei. Vocês viram que eu não fui lá. Eu não fui lá na vela para fazer a minha entrada. Você percebeu isso ou não? Eu não fui lá ver qual vela que formou para fazer a minha entrada. Por quê? Porque quando você conhece o gráfico, você tem convicções de movimento, você entende as regiões e o que o gráfico faz, você toma suas decisões. Ah, Cadu, mas assim é muito arriscado. Claro, eu estou colocando em risco e mostrando para vocês o que é uma análise. Por quê? Ao chegar aqui no passado, eu olho uma região como um todo. Então, ali na frente, quando eu abro o gráfico, eu não vejo nada. Eu não vejo um suporte, eu não vejo uma resistência, eu não vejo regiões de conflito onde pode fazer com que o preço se movimente. Só que eu venho aqui no passado, já terminou a operação, tá? Eu venho aqui no passado, perdão, e eu vejo que o gráfico transpassou o suporte desse canal. Eu vejo que ele está longe da máxima do canal e vejo que ele está muito próximo a 50%. Quando eu levo em consideração que o gráfico já tinha saído de uma região de demanda, feito todo um trabalho de expressão e esforço para chegar novamente numa resistência, não dá para acreditar que vai sair uma vela gigantesca ali daquela região e vai chegar até a máxima do canal no passado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei em risco meu capital e já entrei numa correção naquela região. E olha só, o que você acha? A perfeição do movimento. Você entendeu o que eu fiz agora? Você entendeu? Deixa eu fazer assim. Ó. Olha o que eu fiz para entender o porquê desse movimento. Conseguiu compreender? Então, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, eu vou começar como estudar opções binárias? Como eu começo a estudar o mercado financeiro? Eu sempre digo assim, começando pelo suporte e resistência às suas análises. Comece pelo suporte e resistência fazendo a sua análise gráfica. Então, a primeira coisa que você tem em mente é, vai começar a estudar análise gráfica? Vai começar a estudar opções binárias? Vai começar a estudar qualquer mercado que seja? Comece pelo suporte e resistência. Comece sempre pelo suporte e resistência. Aí tem gente que vai falar assim, então quer dizer que operar opções binárias, operar qualquer mercado é só suporte e resistência. Tem pessoas que falam assim, é só suporte e resistência, como se suporte e resistência fosse uma coisa tão simples que qualquer um faz. Aí eu te pergunto, é tão simples como qualquer um faz? Porque se fosse tão simples e qualquer um faz, você não tem certeza ou teria alguma dúvida de que seria fácil? E eu sempre falo para vocês que fácil não é, mas a gente pode tornar o mercado lógico. Então, essa minha entrada aqui, ela foi uma questão lógica. Quando eu olhei o canal, as regiões de conflito que poderiam parar a movimentação, eu transporto o passado para o futuro e vejo que ele pode buscar ou a máxima desse movimento, ou ele pode vir descansar na mínima desse movimento, ou ele pode corrigir aqui nesse movimento, porque ele já tinha saído dessa região, tinha se movimentado com uma força gigantesca, ele não vai chegar aqui e vai sair rompendo tudo. Não, o mercado exige correções, o mercado exige movimentações que acontecem todo dia no gráfico. O suporte e resistência, ele tem que ser atualizado graficamente. O suporte e resistência, ele é atualizado. Você tem que chegar aqui, a partir do momento que ele rompeu essa região,
Aqui não se torna mais resistência, aqui se torna suporte. Rompeu essa região de resistência, não se torna mais resistência, se tornou suporte. Então você tem que ir atualizando o suporte e resistência durante o trade, conforme o trading vai acontecendo. A melhor maneira de começar do zero, operando opções binárias, é pelo suporte e resistência. Você tem que entender que se você quiser compreender de uma forma correta o mercado, ter vitórias, a melhor estratégia, se assim nós podemos dizer, de técnica a conhecer, é saber utilizar suporte e resistência. Tá legal? Quanto a isso, nós vamos fazer mais algumas entradas aqui. Euro, vamos lá para o GBP. Vamos ver a movimentação. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos uma resistência. Não temos uma resistência aqui? Temos. Aqui nós temos um suporte. Vamos lá para o passado. Ele tem alguma coisa que pode segurar ele aqui nessa região? Não tem. Não tem. Não tem. Onde que ele tem alguma coisa que pode segurar ele? Aqui, ó. Ah, Cadu, mas parece que ele está segurando ali, né? Sim. Aonde será que está o suporte e a resistência dele? Aqui nessa região? É isso que ele está fazendo? É. Então eu posso descer com ele? Vamos lá. Ele só precisa fechar ali em cima? Pode. Então, desci com ele. Por quê? Porque ele já está mostrando o quê? Uma fraqueza naquela região. Se ele chegou já sobrecomprado, ele tem a possibilidade de terminar o seu movimento abaixo daquela região onde nós mostramos. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Olha aqui. Onde ele pode chegar? Ó, ele está chegando nessa região aqui de trás. Ó. Então aqui, ó, nós temos algumas regiões que podem segurar a movimentação. Temos, ó, tá vendo? Fundo, fundo, fundo. Então, quando o gráfico está muito esticado assim, eu necessito de ir lá, olhar no ano passado. Eu não gosto muito de trabalhar gráficos assim, mas você tem que entender que o movimento funciona dessa forma. E uma outra dica que eu vou deixar para você aqui, para você entender o movimento de suporte e resistência aqui, para você começar do zero. Olha que entrada perfeita, olha que entrada linda, 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 linda. Vocês entenderam o que eu fiz? Aí você fala assim, Cadu, mas por que você não esperou ele até a região do topo lá no passado? A região do topo lá no passado. Eu vou explicar para você através de uma aula no Campo Negro agora. Fica ligado aí que eu vou explicar tudo para você, tudo certinho, tá? Eu quero que você comece esse ano sabendo o suporte e resistência, compreendendo, atualize ele aí na sua cabeça, atualize o suporte e resistência, entenda que começar com suporte e resistência do zero é a melhor maneira de se aprender opções binárias ou qualquer outro mercado. Existem alguns segredos que precisam ser desvendados durante os seus trades. E você tem que desvendar esses segredos fazendo o quê? Fazendo suas análises, fazendo suas entradas, fazendo a leitura da movimentação perfeita. Então, quando eu cheguei aqui e fiz essa minha entrada aqui, eu não baseei só na resistência que está aqui, eu não me baseei só nessa resistência que está aqui. Eu me baseei no movimento gráfico que o gráfico fez. Quando eu olhei no passado, eu olhei todo um contexto gráfico para eu entender o porquê da movimentação. Agora, muitas pessoas falam assim, ah, mas você entrou aqui porque fez um martelo invertido, empurrando o preço para baixo? Olha, ele pode até me mostrar isso, e eu vou explicar o porquê ele mostra isso. Mas se eu olho no passado, olha aqui o que eu vejo novamente aqui, ó. Um canal com 100%, tanto no extremo da sua resistência, como no fundo do seu suporte e em 50%. E novamente eu faço a mesma entrada, utilizando a mesma técnica que eu usei no gráfico passado. Suporte e resistência é vida. Suporte e resistência é vida. Comece estudando suporte e resistência em opções binárias. Comece com suporte e resistência do zero. Sempre atualize os movimentos de suporte e resistência no gráfico.
isso vai fazer com que sua assertividade aumente de forma gigantesca, tá? Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu quero falar um pouco mais sobre isso para você ter a convicção e a certeza do que eu estou falando e você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Antes da gente partir para esse lado, vou trazer aqui exemplos de alunos para tirar dúvidas de vocês. Por que tirar dúvidas? Porque os alunos tiram as dúvidas de vocês. Olha aqui, ó. Boa noite, mestre. Quando alguém me pergunta se o treinamento fechado é bom ou caro, eis a resposta. Gratidão sempre. Valeu. Olha aqui, ó. 2 entradas. Ele mandou mais entradas aqui no passado. Aqui, senão, se eu printar tudo e postar tudo que eu recebo, gente, a gente vai ficar aqui um tempão falando só de resultado de alunos. Então, tá aqui, né? Se alguém pergunta se o treinamento é bom ou caro, gratidão sempre. Sabe a diferença, gente, dele para você? É que ele buscou o quê? Conhecimento. Quando você busca conhecimento, você chega lá primeiro que todo mundo. Olha aqui, ó. Esse aluno nosso aqui, ó, ele é muito interessante. Quando ele começou, nas primeiras semanas, ele me mandava recado dizendo assim: ah, isso não é para mim, ah, eu já fiz não sei quantos cursos e tal e tal. Eu falei, calma, conversei com ele, dei alguns ajustes, direcionei algumas coisas e ó, dá uma olhada, ó. Bom dia, muito grato a você, pois essa semana eu fiz 2 saques. Olha só, não foi um não, foram 2. Por 12 anos trabalhei de taxistas, minha vontade de trabalhar com outro negócio, vi essa oportunidade. A turma do Fica Rico no Mercado Financeiro, me arrebentei. Olha só que interessante o testemunho dele. Ele diz que viu a questão da turma do Fica Rico no Mercado Financeiro e ele se arrebentou quando ele procurou esse mercado. Mas tinha falado para mim mesmo que desistiria. Mas um dia, mexendo no YouTube, conheci uma luz que brilhou. Oh, que honra! Obrigado por fazer parte da minha nova história. Então, esse nosso amigo aqui, ele é taxista e ele procurava uma outra fonte de renda para complementar ou virar a vida dele. Gente, ele manda constantemente, dia após dia, resultados positivos. Tá? Ele aprendeu, entendeu, compreendeu. Qual a diferença dele para eu e você? Nenhuma. A diferença dele para você é que ele buscou conhecer, ele buscou ajuda. Eu tenho alunos aqui que trabalham na roça, eu tenho alunos aqui taxistas como eles, eu tenho alunos aqui advogados, eu tenho alunos médicos. Aí você fala assim, ah, mas o cara que é advogado, ele é melhor trader que o cara que trabalha na roça. Ah, o cara que é médico, ele é melhor trader do que o cara que lava vidraça nos prédios. Não, não. A diferença de um mestre e de um discípulo é que o mestre recebeu a informação primeiro, ele obteve o conhecimento primeiro, então ele transformou isso em sabedoria primeiro e ele sabe conviver desenvolvendo essa sabedoria de forma diária. Essa é a diferença. Então você pode ter qualquer tipo de profissão, você pode ser uma pessoa letrada ou não, se você buscar informação, se você buscar conhecimento, você alcança. E foi isso, por exemplo, que o nosso aluno aqui fez. E ele manda diariamente, dioturnamente. Olha aqui, ele novamente, ó. Por isso que eu fiz questão de mostrar para você. Tanto durante o dia como à noite, porque quando você vê o fundo negro aqui, ó, das minhas postagens, é que foi à noite. Meu telefone já entra no modo descanso da noite, modo noturno. Então, ó, ele trada a hora que ele está tranquilo, que ele não tem corrida, que ele está disposto, ó. Meu teste depois da aula, esse treinamento Hunter é demais, não tem igual. Parabéns, professor Cadu. E, gente, eu não fico pedindo para aluno ficar mandando, falando bem do treinamento, tá? Eu só peço para eles mostrarem os resultados que eu quero acompanhar e quero ajustar caso tenha alguns erros. Eles que me mandam esses resultados. Por quê? Sabe aquela máxima de quando a gente conhece algo que pode mudar a nossa vida e é bom a gente quer falar para todo mundo? Eu vejo isso através dos alunos. Eles querem falar para todo mundo aquilo que está dando certo para eles. Então, olha essa entrada que eu fiz. Cadu, essa entrada que você fez,
serve para mini índice, serve para Forex, serve para cripto sem tempo de expiração? Dá uma olhada. Já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutos o preço caindo. Você acha que essa entrada foi perfeita ou não? Vamos ver a outra entrada? Ó, aqui eu entrei numa correção, né? Ela caiu 1, 2, 3 minutos, depois ela fez um movimento e continuou a sua subida, procurando o quê? Aquela máxima da região. Então vamos lá. Vou explicar essa entrada aqui para vocês, tá bom? Então, quando eu chego, vamos lá para o quadro negro. Vamos aprender suporte e resistência, começando com suporte e resistência em opções binárias. Então vamos lá. Toda vez que você vê um movimento muito grande, uma pressão muito longínqua, onde o gráfico vem desde lá de baixo ou lá de cima, trazendo essa movimentação com muito fluxo, você há de convir comigo que tem muita grana no mercado, tem muito dinheiro no mercado, subindo, subindo, subindo. E aí eu olho aqui para o passado próximo, eu olho para o próximo quadrante aqui, por exemplo, próximo ao preço, e eu vejo o quê? Nada. Só que quando eu vou lá no passado, esse passado que eu estou dizendo de 3, de 4 horas, por exemplo, eu vejo aqui um topo, eu vejo aqui um fundo, eu vejo os 50%, eu vejo ele se movimentando através de um canal, que depois rompeu, né? Veio fazer todo um movimento de onde o preço atual chegou. Então lá no passado eu posso traçar então o que? As chamadas que eu posso chamar linhas de referência. Então eu posso traçar aqui o meu suporte como linha de referência do movimento e eu posso traçar aqui a minha resistência como linha de referência e eu posso traçar aqui o meu 50% como linha de referência, tá? Esse 50% entende-se que eu marquei aqui, tá bom? Essa região aqui. Então tá marcado aqui. Então quando eu chego e vejo isso, eu começo a entender que o movimento do gráfico, de ter saído dessa região e estar chegando até essa região, nessa complexidade com tanto fluxo, chega uma hora, ele vai ter que corrigir. Ele vai ter que corrigir. Só que eu olho no passado, eu não vejo nada que possa fazer com que ele venha corrigir. Você consegue compreender o que eu estou falando? Eu não vejo nada. Porém, eu tenho a perspectiva dos suportes e resistências lá do passado. Então, quando ele vem chegando aqui, ele já rompeu aquilo que seria um suporte. Aliás, ele já rompeu o que seria resistência, que virou um suporte, e está chegando próximo ao movimento de 50%. Então, como eu sempre ensino aqui para vocês, o gráfico ele pode corrigir em 100%, ele pode corrigir em 50%, ele pode corrigir em qualquer movimento desse. Só que é claro, ele tem que mostrar para você que ele vai corrigir. E aí ele chega aqui, próximo aos 50%, fazendo esses candles. Ele chega aqui e deixa um candle gigantesco desse com uma sombra gigantesca dessa. Se essa tendência ela tivesse vindo fazendo pullbacks, se ela tivesse vindo fazendo correções em direção à resistência, a minha entrada seria totalmente diferente. Por isso que você tem que entender como é o movimento do gráfico. Você vai fazer a sua entrada, você vai desenvolver a técnica da entrada conforme o movimento do gráfico. Então tem muita gente que fala assim, Cadu, olha essa resistência, esse suporte que eu marquei aqui. Aí manda o print para mim. Você acha que quando ele chegar aqui será uma boa entrada? Eu olho o gráfico e falo assim, eu tenho que ver exatamente como ele vai chegar na região. Porque conforme o gráfico está caminhando aqui, sim, depende de como ele fez esse movimento aqui já, demonstrando que ele pode fazer uma correção, eu já posso entrar na correção do movimento. Diferente se ele viesse fazendo movimentos como este.
em tendência como essa. Aí a minha atitude próximo a essa região seria totalmente diferente. Então, quando eu falo para vocês que a minha entrada eu não me baseio apenas no candle, eu me baseio no movimento do gráfico, a leitura do gráfico, o contexto do gráfico, porque eu sempre falo para vocês, eu vejo primeiro o gráfico, depois eu vejo região, depois eu vejo tendência, depois eu vejo o candle e por último o volume barra fluxo. Tá bom? Então, ao chegar aqui esse gráfico e ele me mostrar que ele está sendo repelido dessa região, como é que eu vejo que ele está sendo repelido? Quando eu vejo este pavio gigantesco que tocou na máxima do movimento e deixou esse pavio, eu já entendo que existe uma força de venda contrária empurrando esse preço para baixo. Aí, qual é a minha atitude? Eu já entro vendido ali. Por que eu faço isso? Porque o movimento que o gráfico me mostrou como um todo, o contexto que o gráfico me mostrou como um todo, faz com que eu tome minha atitude. Aí você diz assim, professor, então quer dizer o seguinte, que assim você entrou já na correção do movimento para a próxima vela. Mas se fosse de outra forma, você não teria feito essa mesma entrada? É claro que não. Por isso que tem gente que fala assim, essa semana eu tradei e foi uma maravilha, na outra semana deu tudo errado. Por quê? Porque a pessoa ela sempre aplica a técnica da mesma forma no gráfico. E não é assim. Você tem que utilizar a técnica com várias formas, com várias variáveis. No treinamento, por exemplo, eu ensino como desenvolver as técnicas e ensino as variáveis que você vai encontrar durante a movimentação do gráfico. Por isso eu falo sobre entender a causa do movimento. Por que eu já entrei vendido aqui nessa região? Por que eu já fiz essa entrada? Porque eu fiz um rastreamento do contexto gráfico para entender a causa da entrada neste movimento. Então eu só entrei dessa forma aqui porque eu rastreei o movimento para fazer essa entrada. Como eu te disse, se a tendência chegasse aqui de outra forma, ou se este canal aqui estivesse próximo ou de outra forma, a minha entrada seria totalmente diferente. Mas isso está ligado ao quê? Como você enxerga o suporte e resistência com a causa do movimento. Então, por isso que eu digo para vocês, quer aprender opções binárias? Quer aprender qualquer mercado? Quer ser um trader vitorioso? Você que é um trader iniciante, você que está começando agora com suporte e resistência, aprenda começando por suporte e resistência. Aprenda, se torne um especialista. Tem gente que acha que se tornar especialista em suporte e resistência é ir lá em um time maior do gráfico, marcar o suporte e resistência, voltar para um time menor, né? Ele vai lá por um gráfico de execução, que eu chamo de gráfico de execução. Então ele procura um time maior, que é chamado de gráfico de análise. Aí ele vai lá e faz as suas marcações num time maior. Por exemplo, vai lá no time de 30 minutos e faz suas marcações de suporte e resistência. Aí ele vem para o time de 1 minuto, e faz o quê? Que é o chamado gráfico de execução. Então aí ele fala assim, ele pensa assim, já marquei meu suporte, minha resistência lá em 30 minutos, vi para o gráfico de execução de 1 minuto, agora é só esperar tocar e entrar no movimento. Aí isso acontece, a pessoa fala assim, nossa, eu faço as marcações, eu aprendi com fulano, aprendi com ciclano a marcar o tempo gráfico maior. Aí quando ele chega lá, ele toca no lugar que eu marquei, eu entro, não dá nada certo. É claro que não vai dar nada certo. Porque se fosse marcar uma linha, suporte e resistência em time maior e ficar esperando ele tocar e eu entrar, seria uma perfeição. Eu compraria todos os robôs de entrada em suporte e resistência que existe, porque eu teria certeza que eles ficariam trabalhando para mim, eles só enxergariam isso e entrariam e eu seria multimilionário.
Por que isso não funciona, gente? Por que robô não funciona? Por que salas de sinais que falam assim, ó, daqui uma hora você entra vendido no GBP USD? Por que não dá certo, gente? Porque isso não dá certo. Se fosse só marcar num time do gráfico de análise maior e chegar num gráfico menor e fazer a minha execução e fosse perfeito, seria a melhor maneira do mundo e a melhor profissão do mundo ser um trader. Não é assim que funciona. Você tem que começar com suporte e resistência da forma correta. Você tem que entender do zero o suporte e resistência. Você tem que, conforme o movimento do gráfico for fazendo, você tem que atualizar o suporte e resistência. O suporte e resistência ele é atualizado a todo rompimento que acontece no gráfico. Então, se fosse assim, como dizem, seria uma maravilha. Por isso que você vive quebrado, por isso que você vive entregando dinheiro para a corretora. E por que eu estou fazendo essa aula e falando? Eu estou tentando mostrar para você que você entenda que suporte e resistência, que esses movimentos que acontecem durante o gráfico, esses movimentos que vão surgindo durante o gráfico, são movimentos onde você tem que entender as melhores oportunidades de entrada, fazer um mapeamento do gráfico, entender o que ele está fazendo e quando chegar numa região como essa, que eu chamo de região de conflito, né, seja aqui numa resistência, seja aqui num suporte, seja aqui na resistência lá do passado, seja num suporte aqui, ou seja no momento perfeito aqui onde o gráfico está fazendo este movimento, que você saiba como utilizar a técnica no movimento do gráfico. Tem muita gente que fala assim, eu sei que tem que entrar para a correção da próxima vela. Tem gente que fala assim, eu sei trabalhar retração, tocou, entrou. Eu sei trabalhar pullback, onde uma resistência se tornou suporte, o suporte se tornou resistência, eu entro depois. A pessoa fala que sabe, mas ela vai executar e nunca consegue, nunca dá certo. Só toma tinta atrás de tinta. Mas por quê? Porque você não entende do gráfico, você não sabe o movimento do gráfico, você não sabe a causa do gráfico, você não sabe por que o gráfico faz aquele movimento, você não sabe, você acha que você sabe o gráfico, mas você não sabe o gráfico. Você acha que entende as regiões, mas não entende a região. Você acha que sabe tudo sobre tendência, mas não entende tendência. Você sabe tudo sobre o candle, mas não sabe nada sobre o candle. Você acha que entende volume, mas não entende nada de fluxo. Então, gente, aprender, operar, aprender suporte. Olha essa entrada aqui, né? Tivesse lá no índice, no Forex, estava já maravilhoso. Então, fazer uma entrada dessa, com uma segurança dessa, com uma movimentação dessa, que eu poderia fazer em qualquer ativo do mundo, ou em qualquer mercado, não necessariamente opções binárias, você precisa saber muito sobre suporte e resistência, mas muito. Suporte e resistência existem variáveis. Suporte e resistência existem movimentações conforme o movimento do gráfico. Suporte e resistência você tem que fazer uma leitura conforme o movimento do gráfico se coloca ali naquela região. Se fosse só tocou, entrou, se fosse só tocou em linha de tendência, se fosse só tocou em resistência, se fosse só tocou em suporte, o mundo seria maravilhoso. E não é assim, não é assim. Então, quer começar a aprender suporte e resistência? Aprenda da forma correta, aprenda da melhor maneira. E se você quiser e se interessar e começar 2022, se você está assistindo agora, né, exatamente nesse início de ano, ou qualquer ano que seja, porque essa aula aqui, daqui um ano está valendo, essa aula daqui 5 anos está valendo, porque isso que eu estou te apresentando é algo que funciona há mais de 100 anos, há mais de 100 anos. Se você quer realmente aprender, super promoção, o link está aí na descrição do treinamento ou aí no banner do canal do YouTube, lá no banner no canto direito, está lá o link do treinamento, assim como está o link do meu Instagram, onde você pode tirar dúvidas, @claudio_rinaldi, e também o link do Telegram, está lá no banner ou na descrição do vídeo, onde você pode entrar lá, fazer o download de um livro totalmente gratuito, onde você vai ter de presente 16 padrões de correção
de candle ou 16 padrões de reversão de candle que todo trader tem que saber. Então entra lá no canal do Telegram e faça o download para você de forma gratuita, tá bom? Então, gente, vamos começar esse ano com o pé direito? Esquece tudo que você fez de errado, esquece tudo que você aprendeu de errado, aprenda pelo amor do santo Deus, aprenda da forma correta. Saiba que você pode ser muito lucrativo, assim como eu mostrei desses alunos. Saiba que você pode sim virar a tal bendita chave e entender realmente como isso funciona. Mas para isso, exige dedicação sua, exige tempo de estudo, observação gráfica. Você tem que dar tempo ao tempo para aos poucos a sua mente compreender aquilo que é o gráfico e o que ele faz diariamente para você ter resultados e ser lucrativo. Tá bom? Não saia aqui da aula antes de deixar um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Faça aquele comentário logo após o vídeo. Tudo isso ajuda muito o canal, ajuda a fazer o quê? Que eu continue trazendo aulas diárias para vocês aqui. Eu não sei se você percebeu, talvez você seja novo aqui, mas todo dia tem aulas aqui para você de forma gratuita, tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!